Glória a Deus, aleluia, Jesus é fiel, Deus santo tem poder, glória a Jesus. Saudamos a igreja com a paz, Senhor Jesus. Jó 27, verso 8. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação? Está repetindo. Qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação? Senhor meu Deus e meu Pai fiel, que eu diminua, o Senhor cresça. Ajuda-nos, Senhor, a apregoar a tua mensagem, cobrando-nos com teu sangue. Eu dependo de ti na revelação do teu Espírito Santo. Sem ti, nada posso fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esta palavra aqui Deus está nos alertando sobre a avareza, sobre a hipocrisia. O que fará o hipócrita quando Deus arrancar a sua alma? Será que vindo sobre ele, presta atenção na mensagem, para você ser abençoado, aquele que ouve a mensagem alcançará a favor do Senhor? Será que quando sobrevier a tribulação sobre ele, Deus ouvirá o seu clamor? Ele está repetindo. Será que quando vier a tribulação sobre ele, Deus ouvirá o seu clamor? Porque se um homem desrespeitar a sua mulher e coabitar com sua mulher, não dando honra como vaso mais frágil à mulher, a sua oração não será ouvida. Imagina quando você desobedece a Deus, porque a ira de Deus ela vem sobre os filhos da desobediência. Santo, santo é o Senhor. Repare que aqui no texto em Jó, Deus está repreendendo o avarento, o hipócrita, que sobrevindo ele o dia mau, Deus não ouvirá o seu clamor. É uma pessoa que conhece a verdade, mas não vive a verdade. Porque Deus chama ele de hipócrita. Deus não é contra a sua roupa. Deus é contra a sua hipocrisia e o vulgarismo no seu coração. Há muitas pessoas que Deus rejeitará. Eles não podem chegar ao arrependimento.
Deus não quer eles no seu repouso. São pessoas que não conseguem, estão a chegar ao arrependimento. São pessoas como Esaú. Esaú, por mais que chorou, não conseguiu chegar ao arrependimento. Porque era fornicador, era profano. E não conseguiu chegar ao arrependimento. Por mais que ele chorou e chorou. Mas na hora da sua tribulação, Deus não ouviu o seu clamor. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E todos os demônios contra a sua vida que saiam em nome de Jesus, todo principado. Você que está me assistindo aí no aplicativo. Saiam todos os demônios dessa pessoa. Deus santo e poder e glória. Você tem a compreensão que a ira de Deus, ela vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, ela virá sobre todo aquele que não obedece o Evangelho. Se você está com o coração sincero, disposto a obedecer o Evangelho, você alcançará a graça do Senhor. E será salvo pela graça, porque ele diz em Isaías 66, verso 2, para quem olharei? Para aquele que é abatido de espírito e treme diante da minha palavra. É para esse que eu olharei, diz o Senhor. O Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos. Mas para os hipócritas, que se dizem religiosos, para esses, Deus não quer nem que levante clamor, orações. Ele diz para Jeremias, não olhe para este povo, porque eu não ouvirei quando você clamar por este povo, porque este povo está maldito. São como os frutos podres, Deus santo e poder e glória, os figos bons e os figos maus. Deus então concede a Jeremias uma parábola dos figos bons e dos figos maus. E ali os figos maus, de tão maus que eram, não serviam nem para comer, não serviam mais para nada. Era o povo rebelde, era o povo desobediente, a qual a ira do Senhor permanecia sobre eles. Aleluia, glória a Deus para sempre, por essa revelação. E ali a ira do Senhor permanecia. E Deus disse, eles serão para espada, eles serão para cativeiro, eles serão para a morte, entregarei eles à espada. Mas os figos bons são diferentes. Esses figos bons são diferentes e tratarei eles com amor. Tratarei eles com paz, tratarei eles com alegria, tratarei eles com a esperança do Espírito Santo, e onde eles pisarem com as plantas dos pés, eles serão abençoados. Deus santo e poder e glória. E eles se multiplicarão e serão meu povo.
E diz: aquele que não era povo, agora é meu povo. Aquela que não era amada, agora é amada do Senhor. Porque Deus, Ele firmou nossos passos na rocha. Firmou os meus passos na rocha. Talvez você estava fraco, talvez você estava abatido, pensando em desistir da vida, não tem mais jeito, mas o Senhor firmou os passos na rocha. Pegou os seus passos e firmou eles. Deus Santo de poder e glória. E por meio de muitas tribulações, convém que entramos no reino dos céus. Deus Santo por aí, glória. Estar com Jesus não vai ser só paz. Ele mesmo alertou: basta cada dia o seu mal. Todos os dias teremos aflições. Porque toda a criação geme e está com dores de parto. Deus Santo por aí, glória. Por isso essa geração deve ser uma geração que busca continuamente a face do Senhor. Para você ter autoridade para expulsar o mal, presta atenção na mensagem. Para você ter autoridade para expulsar todo o mal, até muitas das vezes transferir o mal para essa pessoa que está te desejando, não na intenção de vingança, mas de fazer bem. Porque se o próprio Deus castiga aqueles que ama, você pode transferir aquilo que ela está te mandando em nome de Jesus, para que se arrependa e tenha vida. Porque aquilo que ela está transferindo para você, ao retornar para ela, essa pessoa vai se arrepender e vai ver que o que está contigo é o mais forte. O que está contigo é o Redentor, que vive eternamente. É o Deus Todo-Poderoso. Pode subir qualquer religião contra o homem de branco, que eles vão dizer: não tem jeito. Quem está lá é o Filho do Homem, o homem de branco. Deus Santo tem poder e glória. Jesus Cristo de Nazaré. Saulo perseguia a igreja. Perseguia os que eram de Jesus. A igreja é os que são de Jesus, que estão no corpo de Cristo. E Jesus disse para Saulo: por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Saulo viu que era Senhor, porque ele se dizia estar com Deus. Ao ver aquela luz, caiu do cavalo e ficou cego. Deus Santo e poder e glória. Ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele ficou cego. Porém, Jesus teve compaixão e disse: vai à rua direita. Vai lá e vê um homem chamado Ananias. E ele orará por você. Imagina se Jesus deixa Saulo naquela situação, caído no chão, cego. Jesus não fez nada, só apareceu com a resplandecente luz, com a resplandecente glória, e Saulo
ficou cego, mas Jesus disse: vai à rua chamada direita. O que fará o hipócrita quando Deus arrancar a sua alma? Deus apenas com uma palavra pode arrancar a alma do hipócrita. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Glória a Deus. Apenas uma palavra. Apenas ao aparecer. A Bíblia diz que Jesus esmagará em breve a cabeça de Satanás. Ele destruirá o anticristo com a sua vinda, com um sopro. João viu ele glorificado. João foi muito feliz na visão, bem-aventurado. Ele viu Cristo glorificado. O seu rosto resplandecia como o sol. Ele vestia uma vestimenta comprida, branca, e um cinto de ouro. Sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seus olhos como chama de fogo. Daniel contemplou uma visão de um varão vestido todo de turquesa. E o varão disse para Daniel: não temas, Deus é contigo. Homem muito amado. Homem muito amado. Santo Deus poderoso. Leplassuri ande calabar, ramande comanas, salamande res, calavassuri ande kemenes, calaplasher, remede comanagasuri ande lavas. Hoje qualquer um que chega aí pregando aí, legalzinho, vira famoso na igreja. Agora tem um aí, apareceu aí, dizem que é fervoroso. Eu quero ver se prega o evangelho. Eu quero ver se prega a sã doutrina. Eu quero ver se prega como os apóstolos, ministros de um novo testamento. Porque pregar na fervorosidade, qualquer um pode pregar na oratória. Eu quero ver se tem palavra e tem vivência. Deus santo de poder e glória. Eu já prego o evangelho, porque se eu posso me gloriar, glorio-me no Senhor. Porque se eles são apóstolos, também eu. Eu prego o evangelho na graça e na presença do Senhor Jesus Cristo há 9 anos, pregando palavra revelada. Porque pregar, muitas pessoas pregam, mas pregar o que Cristo revela, só os mensageiros de Deus. Porque só consegue pregar a palavra de Deus quando se prega no Espírito Santo. Porque a palavra é a palavra do Espírito, é Espírito e vida. Quando você sai da palavra de Deus do Evangelho, você prega qualquer outra mensagem, você até consegue pregar uma outra mensagem fora da sã doutrina, mas Deus não está na mensagem. Quando Deus está na mensagem, é quando é a sã doutrina e te chama para o arrependimento dos seus pecados.
Porque não importa quem prega fervoroso ou quem prega mais calmo, o importante é a mensagem está na virtude do Espírito Santo, a qual Paulo disse: não vou ter com vocês como muitos têm inchados na carne, mas eu vou ter com vocês na presença de Cristo, não como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas em virtude. Deus santo e poder, glória. Tem muitas pessoas que acham que fazer a obra é estar em altares, é estar em palácios, mas João Batista não estava em altares, não estava em palácios. Quando chegaram até ele, disseram: quem és tu? És tu o profeta? És tu Elias? És tu Cristo? Ele disse: não, não sou nenhum deles, eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as veredas, porque o nosso Senhor vem, e eu não sirvo nem para amarrar as alparcas dos seus pés. A obra não consiste somente em palácios, a obra não consiste somente no sistema, a obra é ir de fazer pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Deus santo e poder e glória. As pessoas avarentas, elas olham para a aparência. Jesus não veio no palácio, Jesus não veio como Salomão, Jesus não veio como rei, Jesus veio numa manjedoura. Quando quiseram fazer dele rei, ele foi para o deserto. Mas Jesus já estava cheio de autoridade. Quando era menino, já estava pregando com o dom da sabedoria no meio dos doutores. Deus santo e poder e glória. Eu conheço você. Você aceita elogio dos homens. Você se incha com o elogio dos homens. Você não está sendo movido por Jesus. Você está sendo movido pelos homens. Profeta que é profeta, ele não é marionete de homens. Profeta que é profeta, aonde eu te enviar, você irá. Ele é movido pelo que Deus revela, ele é movido pelo que Deus fala, ele é movido pelo que Deus envia ele na missão para pregar, e o coração dele é inspirado, porque é uma chama do Espírito movendo a palavra no coração dele. Profetinha hoje de marketing, de visualizações, existem muitos. Deus santo e poder e glória. Eu quero ver se tem palavra. Se tem a sã doutrina do Novo Testamento. Está cheio de profeta por aí, que prega um monte de coisa, mas não prega o Novo Testamento. Não prega a sã doutrina. Sabe o que acontece? Muitas pessoas invejosas. Não vai crescer assim. Não vai ser salvo na inveja. A igreja, de vez de te melhorar, você entra com um sistema dentro da igreja e tem pessoas que acham: eu estou fora da igreja, ninguém me chama para pregar. Nas ruas está cheio de alma. Na internet aí, cheio de gente online. Você não precisa esperar por homem algum para
fazer a obra. Neemias saiu lá do rei da Síria, estendeu, arregaçou as mangas e foi fazer a obra. Ninguém queria fazer aquela obra, mas Neemias pegou para fazer. Na edificação dos muros. Você não precisa de agenda. Quem sustenta, se você pregar o que Deus revela, é Deus. O Santo Poder e Glória. Quem sustenta na obra, no ministério, quando você prega a verdade, é Deus. Mas quem vai me sustentar? Quem vai me fortalecer? Quem vai me garantir no ministério, na dedicação do ministério? Porque os ministros não carregam debalde a espada do Senhor, mas estão para isso mesmo. Paulo recebeu o salário da igreja e as suas necessidades eram supridas primeiramente por Deus, mas Deus também enviou os irmãos de Filipe para cumprir com as necessidades de Paulo. Porque Deus suprirá todas as suas necessidades em glória, como está escrito na palavra, é na presença, é na glória de Deus, por Ele não dará sua glória a outrem, a imagens de esculturas. Quer ser abençoado por Deus, quer ser honrado. Ele disse para Davi: tirei o teu nome de detrás do pasto das ovelhas e fiz você apacentar a Jacó, o meu servo. Quem quer levar a Deus? Jesus é fiel. Quando você obedece na risca, sem desviar para a direita, para a esquerda, você alcança a graça. Deus Santo tem poder e glória. E aí Deus te honra verdadeiramente, como está escrito na palavra, Isaías 49, promessa para quem obedece verdadeiramente. Várias promessas de Deus, que comerá do trigo mais fino, do mel que escorre da rocha. E eu logo abaterei os seus inimigos, ou seja, os seus inimigos você passará e não verá mais os seus inimigos. Esquece o que para trás ficou, prossiga avante para o alvo que é Cristo Jesus. Tem gente que já passou, já ficou para trás e você está achando, está voltando lá no passado, achando que essa pessoa está te atrapalhando, mas não está te atrapalhando. É o tempo de Deus na sua vida, é o processo de Deus, é Deus te moldando, é Deus te lapidando para te fazer um diamante. Para que você não venha se vangloriar, para que você não venha ficar com o nariz em pé, porque, aleluia, glória a Deus, Deus ele disse, aleluia, glória a Deus, te farei um homem diferente. Deus Santo, poder e glória. Aleluia! Você será um novo homem, uma nova mulher em Deus. Uma mulher de valor, um homem de valor. Jesus é fiel. Deixe os derrotados ficarem debochando. Deixe os malditos ficarem para trás. Você segue a instrução de Deus, abraça a palavra e não volta para trás.
A mulher de Ló não acreditou, tornou para trás, virou estátua de sal, ficou paralisada. Aleluia, glória a Deus pela revelação. Mas você, meu irmão, minha irmã, segue na palavra. Deus Santo de poder e glória. Jesus é fiel. Glória a Deus. É tudo para a glória de Deus. Firmou os meus passos na rocha. Quando clamei, o Senhor me ouviu. Mas quando o hipócrita, o avarento, clamar, o Senhor não ouvirá. Imagina, vindo a tribulação, como está escrito aqui, o hipócrita, ele vai clamar, o avaro, e Deus não ouvirá. Porque a ira de Deus está sobre os desobedientes. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. É muito sério. Imagina, hoje a mensagem foi porque o inferno, a mensagem mais cedo. Imagina você saindo de casa e você se deparando de frente com a morte. E você vai clamar a Deus por livramento e Deus não ouve a sua oração. Acontece com muitas pessoas que acordaram no inferno já hoje. Deus Santo tem poder e glória. Deus tem ouvido a sua oração. A Bíblia fala nisso. Aquele que está aflito, ore. Fala também, invoquei o nome do Senhor em verdade. Ele me livrou de todos os meus inimigos. Deus Santo e glória. Sai desses deuses estranhos. Sai de fora deles que não estão na Bíblia. Fica com o Deus da Bíblia. Porque, como eu falo aqui, o nosso corpo há 3 camadas. Corpo, alma e espírito. Corpo, o diabo pode até tentar tocar. E pode tocar. Mas só causa dano se Deus permitir. Quem quer glória? Espírito e alma, Deus guarda. O Espírito Santo reveste. E o seu corpo é santificado pela presença. Mas a carne, ela fica frágil. Por isso que Jesus disse, a carne é fraca. O Espírito é forte. Porque Deus fortalece. Mas a carne é fraca. A carne está sujeita às paixões. A carne está sujeita à contaminação. A carne está sujeita a tantas fraquezas. Grande é o mal sobre a carne do homem. Porém o espírito é forte. Digo fraco, sou forte, ou seja, minha carne é fraca. Quando estou fraco, é que eu estou forte. Quando eu reconheço as minhas limitações, as fraquezas da minha carne, Paulo está dizendo, é aí que eu estou forte. É aí que eu me fortaleço na oração.
Eu reconheço que eu sou limitado, que eu preciso de Deus, que eu preciso orar quando sair do santo e poder e glória, que eu preciso me revestir. É aí que Deus te fortalece. Poder de Deus se fortalece na minha fraqueza. E muitas vezes Deus vai confundir você. Será que eu creio? Não creio? É Deus cortando uns que tem que cortar. Porque eu disse aqui, está aprovado. Não é falar bonito, não é vestir bonito, é viver bonito perante Deus. E Paulo diz, veem vocês mesmos, se é que vocês já não estão reprovados. Já imaginou? Está reprovado diante de Deus. E Paulo disse que, mas digo que vocês não são reprovados. Consolando, dizendo do amor de Deus, e que você deve se arrepender. Exu não é Deus. Vou estar repetindo, Exu não é Deus. Não adianta enviar aqui no altar, não. Tem gente me vendo aqui, vendo Exu aqui no altar. Quando eu prego. Exu não é Deus. Caboclo não é Deus. Maçom não é Deus. Todos esses querem bloquear a Bíblia. Então eles entram sorrateiramente excluindo o Novo Testamento. Querem entrar na igreja. Eles me impressionam que eu fazer pacto com eles. Mas aqui não tem pacto com cães. Aqui tem pacto com leão. Da tribo de Dan disse, é cria de leão. Vem saltando lá de Bazã. Tenta tirar minha pressão, hein? Tenta me derrubar aqui no altar. Eu estou com o rei dos reis. Não é assim que vocês fazem com as pessoas que fazem pacto com vocês? Qualquer ocasião, vocês tiram a pressão. Aqui não tem isso, não. Aqui tem justiça. Aqui tem justiça. Porque eu estou com o Filho do Deus Altíssimo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como o Espírito Santo faz para habitar em mim e para habitar no corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é templo de Paris. Apocalipse 21, 22. João não viu o templo, porque o templo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Pode entrar de frente aí, espiritual. Isso é uma coisa que não cabe explicar para vocês agora, porque tenho alimentado vocês com leite. Porque caso comida sólida, agora vocês não irão suportar. Vou estar repetindo. João viu a cidade de Deus. Nela não havia templo.
mas o Todo-Poderoso era o templo. Apocalipse capítulo 2 vai dizer das 7 igrejas, 7 templos. Igreja de Esmirna, igreja de Filadélfia, não eram templos parados, eram igrejas de ide, que faziam a palavra circular. As outras 5 igrejas, a maioria, estavam malditas. Deus Santo de poder e glória. Santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor. O que fará você se Deus não ouvir o seu clamor? Porque o Deus que eu sirvo, meu amigo e minha amiga, é o dono do ouro e da prata. Não é maçom, não. Meu Deus não fica idolatrando o preto. Meu Deus, Ele carrega o verbo desde o início. Desde o início o verbo andava com Deus. E se fez carne e habitou entre nós. Lá na maçonaria não tem a Bíblia desde o início. Onde a Bíblia fala de pirâmide, só se for as pirâmides do Egito. Onde a Bíblia fala de Exu, espírito do homicídio, caboclos, principados da homossexualidade, da mentira, maçonaria, principados da avareza. Foi o maçom que chegou diante de Jesus no deserto e disse: se curvares perante mim, te dou todos os reinos da terra. Mas Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E após a tentação, Jesus não se prostrou a Satanás, e os anjos vieram e o serviram. Estava 40 dias, 40 noites, o rei da glória, sem comer e sem beber. Porque uma ação como diz o profeta Samuel, não uma ação como tu. Deus Santo tem poder e glória. E eu sou um vaso de barro. Porém em mim há tesouro, que é o Espírito de Deus. Sou usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele também disse para Ananias: será um vaso. Irá muito padecer pelo meu nome. Quem prega o Evangelho tem que estar preparado a sofrer pelo nome de Cristo. Paulo disse: não olheis para as minhas tribulações, porque ele estava querendo dizer que as tribulações que ele passava eram maiores. Agora disse: dentre os pecadores, eu sou o principal. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. As lutas espirituais que o apóstolo Paulo passava não eram as mesmas lutas daqueles que ele ensinava, a qual dizia: estou alimentando vocês com leite. E Pedro também disse: desejar efetuosamente o leite racional, não falsificado, para que vás crescendo.
Porém, quem estava sobre a tutela de Pedro e sobre a tutela do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, não desejava ser maior que eles. Mas quando recebiam a autoridade deles, eles começavam a voar como águias. E recebiam autoridade também. E Jesus disse: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de fazer discípulos. Porém, enquanto estavam debaixo da tutela, eles deviam ser humildes, respeitar. Lembra de Alexandre? Alexandre foi entregue a Satanás porque não respeitou os ensinamentos de Paulo, cheio do Espírito Santo. Porque não se preocupeis com o que há de falar. O Espírito Santo falará em vocês. Deus Santo, poder e glória. Então a palavra de Deus para a sua vida é essa hoje. Hoje é essa. Perdão. O que fará o hipócrita, o avaro, quando Deus arrancar a sua alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo a ele a tribulação? Porque não tem lugar nele de arrependimento. Não adianta enganar Deus. Na hora da tribulação, do aperto, você invocar a Deus, achando que vai ser salvo. Você vai ser salvo invocando a Deus na tribulação. Por que a tribulação? Porque está clamando a Deus, não. Você vai ser salvo na hora que você clamar. E Deus orar, e Deus ver o seu coração, sondar, esquadrinhar o seu coração e ver que realmente você quer mudar. Aí você será salvo. Porque invocar o nome de Deus na hora do aperto, há muitas pessoas invocam. É fácil. Mas Deus esquadrinhará o seu coração. Deus Santo tem poder e glória. Deus Santo tem poder e glória. Santo, santo é o Senhor. Deus esquadrinhará o teu coração. Chega uma hora que Deus cansa e rejeita. Por isso em Hebreus disse: você experimentando o poder de Deus, os dons espirituais, fica praticamente impossível voltar. É Deus rejeitando, porque você pôs a Cristo no vitupério. Se você está com vontade agora de se arrepender, é porque Deus quer te enxertar novamente na videira, no jamuzeiro. Agora, há pessoas que Deus entregou os seus corpos para desonrarem a si mesmo. E já não podem mais chegar ao arrependimento. E quando o diabo fazer eles pecarem para a morte, descerão. Já não podem mais chegar ao arrependimento. Olha que coisa triste. Jesus é fiel pela revelação. E a revelação que vai mostrar agora
Agora, se você pode chegar ao arrependimento ou não. Então, aceite Cristo como seu Salvador. Não fique brincando com Deus. Ele pode arrancar a tua alma no estalar de dedos. Teme a Deus, não aos homens. Não teme a homens. Se o homem manda você desobedecer a Deus, fica com Deus, obedecendo. Porque só Deus tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é aparência. Não é a macumba que você faz. Tenta parar pregador. Aqui no coração é você e Deus. Aqui, ó, tudo passa. Seus sentimentos, coração. A chama do Espírito é você e Deus. Deus Santo tem poder e glória. Do coração procede o que contamina o homem. Não é que vem de fora. O que vem de fora não pode contaminar o homem. Mas é as atitudes do coração que contaminam. Por isso obedeça a Deus. Ora Jesus. Porque quando você clamar, Ele te socorrerá. Desde quando, faz muito tempo que eu não sei o que é hospital. A última vez que eu fui no hospital, nem pregador eu era ainda. 2018, 17, fui parar no hospital. Porque Deus é comigo. Quando está faltando beber mais água, Jesus fala, bebe água. Bebe mais água. Come frutas, legumes, carne vermelha. Jesus vai falando. E você vai pegando a instrução de Deus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.